Então, eu vou me apresentar um pouco para vocês. Eu me chamo Ana Godoy, sou enfermeira, sou epidemiologista, trabalho com redação científica e comunicação científica, um dos eixos que eu tenho hoje de atuação. Estou me aventurando agora em um canal no Instagram que se chama Ciência em Texto, para que a gente torne esse conteúdo científico com um diálogo mais simplificado, mais objetivo e mais claro. Então, vocês fiquem à vontade para me seguir lá no canal para que a gente possa conversar um pouco mais. Eu sempre estou postando dicas diárias nesse meio de comunicação e será uma honra participar aqui hoje desse momento para que a gente consiga discutir aspectos tão importantes do método e da revisão sistemática e da comunicação científica. Então, eu sempre fico pensando de maneira clara, quando eu tenho os meus alunos, quais são as dúvidas que os meus alunos têm durante a construção de um artigo científico. E isso também é pautado em torno das dúvidas em relação à elaboração de uma revisão sistemática. Quais são essas etapas? Quais são esses aspectos metodológicos que nós podemos trabalhar em uma revisão sistemática de forma que consigamos realizar uma síntese adequada da evidência científica? Então, eu sempre acredito que nós precisamos nos perguntar cada vez mais o que nós queremos cientificamente, o que nos motiva a escrever um artigo científico, por qual razão eu quero aprender a escrever cientificamente. E isso envolve essa ideia da revisão sistemática, de como nós podemos trabalhar com uma revisão sistemática para produzir um artigo científico de forma rápida, objetiva, concisa e que eu consiga realmente realizar uma publicação. Porque se nós escrevemos cientificamente, é porque nós esperamos publicar esse artigo em algum momento. Então aqui tem um passo a passo que eu vou mostrar para vocês, principalmente em torno dos aspectos metodológicos para o desenvolvimento dessa revisão sistemática. E isso envolve desde a formulação da pergunta de investigação, busca na literatura, seleção dos artigos, extração dos dados, até a redação e publicação dos resultados. Vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas etapas. Cada etapa dessa, eu costumo dizer que é só uma etapa, é uma aula inteira, de pelo menos 2 horas, se a gente for discutir de forma pormenorizada. Então, aqui hoje a ideia é apresentar uma síntese, uma introdução ao tema, para que vocês conheçam um pouco mais a ideia do que é construir uma revisão sistemática. Então, partindo desse pressuposto, vamos entender que precisamos partir da formulação da pergunta de investigação. O que é a pergunta de investigação? Nada mais é do que o reflexo do seu objetivo. Então, nós sempre iremos ter uma pergunta e depois transformar essa pergunta no objetivo usando o verbo infinitivo. Então, esses aspectos precisam estar claros dentro da nossa formação acadêmica para que a gente consiga construir. Por quê? A partir disso, eu vou ter elementos para que a minha pergunta de investigação, a formulação dessa pergunta, esteja bem estruturada para realizar uma busca na literatura de forma adequada. Então, pensando nesses aspectos de compreender qual é a sua pergunta de investigação, deve girar em torno de 4 eixos, se estivermos falando de estudos epidemiológicos, do ponto de vista da epidemiologia, que é tratamento, diagnóstico, prognóstico, causalidade. Então, vamos pensar assim: tratamento. Qual é a melhor terapêutica? Será que o uso de trombolíticos é bom para prevenir infarto? Então, eu estou avaliando, fazendo uma pergunta relacionada a tratamento. Diagnóstico. Qual é o desempenho do teste? Será que o exame realizado hoje para o combate à Covid-19 é realmente bom para detectar os verdadeiros casos positivos por Covid-19? Então, essa é uma pergunta direcionada para qual é o desempenho do teste.
Prognóstico, quais as consequências da doença? Ou seja, se a pessoa é exposta ao tabagismo, qual é a consequência daquele fator de risco ou daquela doença para uma determinada população? Por exemplo, se a pessoa está exposta a um câncer de colo de útero, qual é o prognóstico? Cura ou óbito? E causalidade, que é estabelecer essa relação de causa e efeito. Quais são os fatores de risco? Quais são os elementos que podem levar àquele desfecho, especialmente ou particularmente? Então, precisamos ter clareza em torno desses aspectos para que a gente consiga caminhar e avançar para a pergunta de investigação e revisões sistemáticas. E aí, a partir desse conceito introdutório, podemos pensar que o tratamento, o diagnóstico, o prognóstico, a causalidade, dentro das suas variações, tem uma estrutura mínima de um acrônimo conhecido como PICO. Alguns vão conhecer como PICO, PIRO, PECO, PVO. Eu trouxe todas as possibilidades aqui para que a gente pudesse conhecer um pouco mais. Então, essa estrutura de construção da pergunta de investigação que reflete o objetivo é importante para que você tenha clareza e coesão na construção da sua estratégia de busca. Então, você precisa definir quem é a sua população. Eu quero avaliar a população de idosos. Qual é a sua intervenção? O uso de trombolíticos. Qual é o seu comparador? Não utilizar o trombolítico, utilizar um placebo. Qual é o seu desfecho? A ocorrência de infarto. Então, veja que você consegue estruturar toda a pergunta de investigação exemplificada dentro desse contexto da estrutura PICO. Então, pensando nisso, partindo daquela ideia de que nós temos o PECO e como nós vamos construir essa estratégia de busca, precisamos pensar que deve envolver a população, como eu dei o exemplo de idosos, a exposição ou a intervenção, como foi o caso do trombolítico, e você trazer todos os sinônimos que existem nas bases de dados. Aí requer um tempo vasto discutir busca em bases de dados, porque é realmente algo que precisa ser feito com bastante coerência, clareza e objetividade. Então, pensando nessa exposição e nesses aspectos relacionados com o PECO ou PICO, você começa a pensar nessa linha de raciocínio para construir a sua pergunta de investigação em forma de estratégia de busca. Ainda, nós podemos adicionar o tipo de estudo, que é um elemento importante para essa caracterização, e o desfecho, que nós já falamos aqui, que é o infarto. Então, retomando, recapitulando, a população, a intervenção, que você vai ter a pessoa que tem, que está exposta ou que recebe a intervenção, que é o uso do trombolítico, e aquela que não recebe, ela está implícita nesse processo. E, tradicionalmente, nos estudos epidemiológicos, o tipo de estudo, um ensaio clínico randomizado e o desfecho, que é a ocorrência ou não do infarto. Então, esses são aspectos essenciais, e vocês precisam pensar também sobre o uso de operadores booleanos para a construção dessa estratégia de busca. O OR, ele vai estar ali variando na sua sintaxe, ou na sua linha de construção da estratégia de busca, com os sinônimos. Então, você vai aplicar os sinônimos e usar esse operador booleano. E o AND é quando você quer conectar os eixos da sua pergunta de investigação, que é o reflexo do seu objetivo. Então, eu quero saber idosos e trombolíticos e ensaio clínico randomizado e infarto. Então, o sistema, as bases de dados, elas vão unificar esse processo para que a gente consiga avaliar todos os aspectos, todos os estudos que estão indexados com essas palavras para resgatar as informações necessárias
para que vocês decidam se vão realizar ou não a leitura dos títulos e resumos e se os trabalhos são pertinentes às necessidades, à necessidade da revisão sistemática. A evidência, gente, nós podemos identificar em vários lugares. Várias bases de dados que vocês já devem ouvir falar, conhecem amplamente e que vocês têm que explorar. Base de dados é que nem estatística. Se você não praticar a execução da análise dos dados, não adianta você fazer 1000 cursos, porque você vai fazer o curso e vai esquecer. É como tudo na vida. Se você não pratica ali regularmente, você vai acabar esquecendo. Claro, funciona como a memória muscular, né? Se você faz atividade física por um período da vida e aí você passa um período sedentário e retorna, tem uma memória muscular ali, vocês vão saber muito melhor do que eu, que pode nos ajudar a recuperar o tempo que nós ficamos parados. Então a mesma coisa, se você fizer o curso uma vez, tudo bem, mas se você parar de praticar, é que nem atividade física, você não vai continuar, você vai ter uma atrofia muscular ou vai estagnar dentro daquele processo. Então a gente precisa pensar desse modo, que nós precisamos praticar o uso dessas bases de dados, até porque elas alteram, se modernizam. O PubMed agora acabou de mudar o layout dela, então é sempre uma descoberta. Então a dica que eu dou para vocês é sempre explorar ao máximo essas opções. E pensando nisso, depois de realizar uma busca nas bases de dados e de explorar todas as possibilidades que existe desde a literatura tradicional, que nós chamamos, que são essas bases de dados, até a literatura cinzenta, que é a busca de publicações que não passou por uma revisão por pares, como resumos de congresso, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Nós precisamos pensar que depois de você esgotar todas as possibilidades, aí sim você vai partir para a etapa de seleção dos artigos e leitura. E isso você precisa delimitar critérios de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade nada mais são do que os critérios de inclusão e de exclusão. Então você precisa definir para a sua revisão sistemática quais serão os critérios. Eu gostaria de avaliar o artigo científico somente na língua portuguesa. É um critério de inclusão. Você vai perder muitos artigos, porque hoje, universalmente, os artigos estão em inglês, mas você pensando de maneira objetiva, é um critério de exclusão que você pode decidir adotar. Mas, ainda assim, precisa pensar também quais são os critérios clínicos que podem enviesar os seus estudos diante dos aspectos que você quer ou não selecionar. Então vamos voltar para a ideia do infarto. Vai fazer a avaliação do uso de trombolítico, mas eu só quero avaliar o uso de trombolítico por via oral. Não quero avaliar trombolítico injetável. Então, você precisa definir isso como um critério de elegibilidade para que, quando fizer a leitura, se identificar esse aspecto, o artigo já não seja selecionado. Existem vários recursos hoje, mas eu gosto muito de valorizar o que nós fazemos aqui no Brasil. É muito interessante. Então, tem esse programa que se chama START. Ele foi desenvolvido pela UFSCar, que é a Universidade Federal aqui do nosso país, por esse grupo de pesquisa LAPS, que essa Universidade Federal de São Carlos, ela fez um aplicativo para que a gente pudesse extrair todas as informações que nós precisamos da revisão sistemática. É o que eu já disse sobre treinar, usar o aplicativo, desenvolver as habilidades, mas você pode definir aqui com os recursos que ele apresenta se você quer salvar
como uma referência elegível, então você vai ler o resumo, vai ler o título e você aqui embaixo vai poder caracterizar se você vai salvar ou não. Então você vai passar a caixa de diálogo e ele vai apresentando os títulos e resumos para que você faça essa leitura. E ainda o legal desse aplicativo é que ele traz aqui um percentual geral de quantos artigos foram aceitos, rejeitados, duplicados na fase de seleção. E você ainda tem essa especificação. Então, é usar a tecnologia a nosso favor para essa avaliação da seleção dos artigos, que é nada mais do que você ler título e resumo e aplicar os critérios de elegibilidade que você define previamente. Depois dessa etapa, aqui tem outros gráficos sobre outras etapas de extração, sobre os artigos que foram aceitos ou não durante essa etapa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Depois que você faz, então, a seleção, você pensa em montar um fluxograma. Esse fluxograma é muito útil, para que você consiga ter uma visão geral dos artigos captados. Então, essa revisão sistemática que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, ela vem como um aspecto que foram selecionados quase 8.000 títulos para leitura, títulos e resumos. Depois dessa leitura, nós fizemos uma avaliação por base de dados, quantas unidades, quantos estudos existiam por base de dados, quantos foram identificados nas citações de referência, porque você tem que esgotar todas as possibilidades. Então, nós fizemos leituras de referências e conseguimos localizar esse total de artigos, sendo 7.286 títulos e resumos, mais uma vez, para leitura. Aí vocês vão pensar assim, poxa, quanto resumo para leitura. Só que 826 foram duplicados e durante essa leitura 6.490 foram excluídos. Uma curiosidade que sempre me perguntam, quanto tempo eu demorei a minha parte, porque eu tive uma parceira para fazer essa avaliação, porque precisa ser uma avaliação pareada. Ou você fazer um teste estatístico chamado CAPA para avaliar a concordância entre os avaliadores. Quanto tempo eu demorei para ler esses títulos e resumos? Eu demorei para ler todos os dias, utilizando 1 hora por dia, 2 semanas, para ler 6.490 resumos, 7.286 títulos e resumos. Mas eu tinha constância. Eu realizava essa leitura todos os dias. 1 hora por dia eu tirava e ia fazendo essa leitura e a seleção desse processo. E a minha parceira de avaliação também fez esse mesmo processo. Então, nós demoramos 2 semanas para concluir essa etapa. Hoje, eu acho que, com a experiência, talvez levaria menos tempo, porque a experiência faz com que o olhar fique mais treinado para o que você quer selecionar. Com isso, foram elegíveis 5.334 artigos, só que 463 foram excluídos, porque tinham vários critérios que não atendiam completamente. Então, eu li 534 artigos na íntegra para excluir 463. E desse total, alguns foi porque não tinham o texto completo disponível, ou outros não descreveram o diagnóstico, ou dados inconsistentes, ou não apresentavam a exposição ou desfecho investigado, porque é muito importante que a hipótese esteja clara nos artigos, a hipótese que você quer avaliar, porque senão você não vai conseguir desenvolver a revisão sistemática se ela não responder uma hipótese, porque a revisão sistemática serve para quê? Serve para fazer a compilação da evidência, uma síntese da evidência. Então, se você não tem as informações necessárias para esse processo, você não vai conseguir executar as outras etapas. E aí, com isso, depois desse processo, passamos para a etapa de 71 estudos incluídos em síntese qualitativa, 3 estudos foram excluídos
porque não tinha dados para a meta-análise e os demais foram aplicados à meta-análise. Então, só para vocês terem aqui um exemplo prático daquela etapa anterior de seleção dos estudos e da etapa que iremos falar um pouquinho agora, que é a extração dos estudos, que nada mais é criar um layout, e o programa permite isso, que você vai depois extrair em forma de tabela de Excel com as colunas e respostas específicas que você precisa, como, por exemplo, o tipo de estudo, o tamanho da amostra, a população do estudo, se for menor que 100, entre 100 e 200, maior que 100, local da coleta de dados. Então, veja que foram aspectos gerais que foram trabalhados aqui durante a construção desse artigo científico. Depois, gente, que você seleciona e que você faz o fluxograma, que você decide fazer a extração desses dados, você precisa fazer a avaliação da qualidade metodológica. A avaliação da qualidade metodológica é para que você tenha clareza, epidemiologicamente falando, se o estudo atendeu todos os requisitos mínimos exigidos para estudos epidemiológicos. Então, com isso, a gente consegue saber se o estudo foi considerado de boa qualidade, de qualidade mediana, se o autor não relatou alguns aspectos, se pode ter vieses. Então, a avaliação da qualidade, ela vem para dizer o quê? Sobre qual o efeito dos confundidores nos resultados. Então, quais são os vieses que pode ter ocorrido nesse estudo? Será que o autor tentou sanar, resolver o viés de seleção, o viés de aferição e o viés de confusão? O viés de seleção é você não selecionar adequadamente a população para os seus estudos. No exemplo dos idosos, vocês pensem, é a mesma coisa de pegar e selecionar adultos jovens. Eu estou causando um viés de seleção, porque eu estou incluindo adultos jovens e o meu estudo é só com idosos. O viés de aferição é você verificar que existe um infarto, mas na realidade não existe um infarto. Você fez uma aferição inadequada. E o viés de confusão é você não fazer os devidos ajustes para melhorar a evidência científica. Então, por exemplo, você aplicar uma análise bruta, tendo condições de fazer uma análise ajustada e não realizar a análise ajustada. Então, para os instrumentos de avaliação de qualidade metodológica do ponto de vista epidemiológico, isso é um problema. Pode ser considerado como um problema e aí você vai perder pontos dentro desse processo. Existem vários instrumentos de avaliação da qualidade metodológica para os diversos tipos de estudo, como o Newcastle-Ottawa, AMSTAR-2, Cochrane-2, que são direcionados para estudos observacionais, o AMSTAR-2 para revisões sistemáticas e Cochrane-2 para estudos de intervenção. Então, esses aspectos vocês precisam também conhecer, explorar, que também não dá tempo a gente apresentar em uma aula assim, porque realmente tem muitas possibilidades. Então, eu trouxe aqui como exemplo o Newcastle-Ottawa, que é para estudos observacionais, que são os estudos que nós fazemos. Ele também tem uma versão para estudos transversais. E aí, veja que ele traz aspectos da epidemiologia que nós precisamos pensar para avaliar se o estudo ele tem ou não uma boa qualidade metodológica. Então, para a seleção, ele foi representativo para a população? Teve seleção dos não expostos adequadamente? Determinou claramente a exposição no artigo, no estudo? É como se fosse, vai estudar anemia, e aí você não diz qual é o ponto de corte para determinar a anemia. Então você não fez a determinação da exposição, não foi claro. Dizer apenas que é anemia e você não classificar o ponto de corte não foi suficiente. E aí tem vários outros critérios, como comparabilidade, se você fez controle para confundimento com no máximo 2 estrelas, o desfecho, se a fonte é segura, se o tempo de segmento foi adequado. E os mesmos critérios com algumas adaptações para os estudos de caso, controle e transversal. Bem, se você tiver uma pontuação de até 3 estrelas,
o estudo é classificado de baixa qualidade. Se você tiver uma pontuação de 4 a 6 estrelas, é considerado de moderada qualidade, de 7 a 9 estrelas, de alta qualidade. Recomendo que antes de você começar uma pesquisa científica, tente pegar esses critérios que são avaliados para a qualidade metodológica e corrigir no seu trabalho. Faça um checklist. Veja, será que no meu projeto de pesquisa eu estou pensando na representatividade? Eu estou pensando na seleção dos não expostos, na determinação da exposição? Aplique um checklist conforme o seu tipo de estudo e instrumento, porque você vai muito mais preparado para a coleta dos dados. E, consequentemente, quando você for colher os resultados da pesquisa, escrever o seu artigo científico, você vai ter clareza desses elementos essenciais. E aí, em algum momento, se alguém quiser ver, usar o seu artigo para uma revisão sistemática, ele vai receber uma pontuação de alta qualidade metodológica. Então, usar esses instrumentos desde o começo é de suma importância para que você consiga, de fato, avançar cientificamente e garantir uma qualidade metodológica do seu estudo. E assim, o tempo todo nós estamos sendo avaliados e na revisão sistemática não seria diferente. A gente usa esse recurso para avaliar se o seu estudo ele é adequado ou não. Depois dessa etapa, a gente tem a síntese dos dados. A síntese dos dados gira em torno de alguns eixos, alguns aspectos. A gente tem na revisão sistemática, uma revisão sistemática sem meta-análise, a gente precisa desconstruir essa ideia que revisão sistemática boa só é aquela que tem meta-análise. Não, não é isso. Revisão sistemática sem meta-análise também está trazendo um resultado. Porque se a pessoa não consegue fazer a meta-análise é porque não existe estudo sobre o tema. Então esse tema precisa ser estudado mais vezes para que a gente consiga compilar essa síntese da evidência e ter um resultado mais seguro em torno da hipótese que você quer avaliar. E tem os estudos com meta-análise, que pode sim ter uma quantidade razoável de estudos, mas podem ser estudos de baixa qualidade metodológica, podem ser estudos que não respondem a sua hipótese, ou ainda pode te ajudar a responder sobre os conflitos da sua hipótese na literatura. É aquela história, ou é bom ou é ruim, aumenta o colesterol ou ajuda a aumentar a quantidade de proteína que a gente consome diariamente. Não fica sempre essa discussão o tempo inteiro na área da saúde sobre comer ou não comer ovos, por exemplo. Então, a meta-análise ela vem para isso, para pegar o estudo realizado lá no Japão, com o estudo realizado nos Estados Unidos, com o estudo realizado na África, com o estudo realizado no Brasil, na Oceania, na Austrália, enfim. A gente vai fazer o quê? Junta aqueles estudos com características semelhantes na meta-análise e fazemos a síntese da medida sumária. E aí, conforme alguns elementos, nós podemos dizer, não, realmente isso pode ser bom. Ou não, isso aqui ainda é uma lacuna do conhecimento, existe uma falta de consenso na literatura, é necessário continuar estudando acerca do tema. Então, uma revisão sistemática sem meta-análise, se vocês pensarem, é uma caracterização dos estudos. Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe a característica, e aí, por exemplo, os tipos de estudo, corte, prospectiva, retrospectiva, local da coleta dos dados. Então, traz uma tabela síntese sobre essa evidência. Essa tabela, ela também pode ser por tipo de estudo, para caracterizar as informações por tipo de estudo. Não por tipo de estudo epidemiológico, mas por estudo incluído. Então, o estudo do Japão, você pode trazer uma série de características daquele estudo, como o local, aconteceu no Japão, em Tóquio, em hospital, enfim, trazer todas as características para avaliar os aspectos conforme a sua pergunta de investigação. E a revisão sistemática com meta-análise gera o gráfico Forest Plot, que a gente ouve falar, vê, que é o gráfico que todo mundo fica vendo assim, meu Deus, como é que eu interpreto esse gráfico?
mas nada mais é do que uma medida sumária. Eu costumo dizer que vocês precisam aprender a entender a epidemiologia, como interpretar a epidemiologia. Às vezes a gente fica querendo avançar para a etapa da análise dos dados, mas a gente não tem nem ainda segurança da interpretação correta das medidas epidemiológicas. Então, compreender melhor as medidas da epidemiologia vai nos ajudar a esclarecer quando a gente precisa avançar para a etapa de análise dos dados. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele é muito simples. Se pensar, ele parece ser burocrático, mas ele é muito simples. Ele traz aqui duas informações principais, que é o que eu preciso saber. Uma é a medida de associação, sumária, 1,23 odds ratio, que foi calculado para essa avaliação, com seu respectivo intervalo de confiança, 1,06 a 1,43. Então, a interpretação é: mulheres que têm anemia têm 23% maior chance de terem filhos com baixo peso ao nascer. É a mesma interpretação para os estudos epidemiológicos individuados, aquele que nós fazemos a avaliação do tipo de estudo caso-controle, coorte, a depender desses aspectos. E ainda tem a heterogeneidade dos estudos, que é o I², que é para dizer assim: olha, os estudos estatisticamente são bem diferentes entre si. Então, se eles são diferentes entre si, nós precisamos pensar como melhorar e entender essa heterogeneidade. Então, nós avançamos para outros requisitos da análise, que são análises de subgrupo, análises de meta-regressão, que isso tudo nada mais é, com o nome unificado, de análise de sensibilidade, que é para ver quais estudos estão interferindo para elevar a heterogeneidade da meta-análise e desses resultados. Por quê? Uma heterogeneidade alta vai ocasionar, com isso, a distorção desse resultado. Ele se torna menos confiável para o leitor, mas não é um resultado invalidado. Você tem uma heterogeneidade alta, mostra que há necessidade de elaborar estudos mais robustos. Vejam que nesse trabalho nós tivemos amostras razoáveis para avaliação e ainda teve uma heterogeneidade grande, que está envolvida com vários aspectos que nós podemos pensar e avaliar durante essa construção, como o local do estudo, como, por exemplo, o tipo de diagnóstico da anemia e, além disso, também a classificação da determinação do baixo peso, que pode ter interferido nesses resultados. E aí, depois de você fazer a avaliação da qualidade metodológica, que é do estudo individual, ou seja, estudo de caso-controle, estudo de coorte, pensar na síntese da evidência, você vai fazer a avaliação da qualidade da evidência, que é outro processo. A qualidade da evidência já é o resultado da sua revisão sistemática. Então, você sintetiza a sua revisão sistemática, escreve os seus resultados, a sua discussão e faz a avaliação por meio do sistema GRADE, que é um sistema gratuito em que você vai pontuar aspectos sobre a qualidade da sua revisão sistemática. Não tem problema nós fazermos uma autocrítica do nosso próprio trabalho, inclusive em revisões sistemáticas. Por quê? Nós estamos esperando recomendações o tempo todo. É como se fosse mãe. Mãe não dá conselho pra gente, né? Sempre assim. Ah, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu faria isso. Se afaste daquele amigo. Não é sempre assim? Mãe sempre tem conselho pra gente. Então, o artigo científico é da mesma forma. A gente precisa recomendar. Quem está do outro lado está esperando uma recomendação do autor. Essa recomendação pode ser: recomenda-se fortemente o uso de trombolíticos para o combate ao infarto. Ou não é recomendado porque a evidência é fraca, é necessário mais estudos. Recomenda-se com cautela. Então veja, as pessoas estão esperando.
Os profissionais de saúde, por exemplo, nós somos da área da saúde, estão esperando uma recomendação. Então, nós não podemos ter medo de fazer uma recomendação num artigo científico. A ciência está aí para isso, para que a gente faça a recomendação. Podemos ponderar, mas nós precisamos fazer uma recomendação. Nós temos que aprender a fazer uma autocrítica do nosso trabalho e também nos defender diante daquilo. Por quê? Isso são as limitações e as fortalezas do estudo. Todo estudo tem limitação e você precisa assumir isso. Então, esse sistema GRADE, por exemplo, para revisões sistemáticas, ele vem para trazer essa evidência de uma forma mais objetiva, em que ele traz elementos como a inconsistência, que reflete a heterogeneidade, o uso de medidas indiretas, como, por exemplo, coletar informação autorreferida, a imprecisão das medidas de associação, porque tem uma amostra pequena, e outras considerações que podem ser consideradas numa revisão sistemática, como o viés de publicação, ou seja, ter estudos faltantes, residual de confundimento, que tem em todos os estudos epidemiológicos. Então, a gente precisa pensar que é normal a gente ter limitação, mas que não é adequado nós desenvolvermos um artigo científico com deficiências, sabendo que a gente pode melhorar esse trabalho por meio dos recursos que a gente tem hoje. Então, a pesquisa bem planejada vai trazer resultados bem planejados e, consequentemente, vai repercutir numa revisão sistemática de qualidade, que a evidência poderá ser avaliada por meio do instrumento GRADE e você consegue definir e dar algum tipo de recomendação para que as pessoas possam tomar uma decisão em cima de uma recomendação baseada em uma evidência científica. E aí, gente, depois dessa caminhada toda, dessa trajetória, um esforço que nós fazemos gigantesco para escrever esse artigo científico, chegamos à etapa da redação e publicação do artigo científico. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje o artigo da minha tese de doutorado, que foi publicado em 2018, para vocês entenderem que não é difícil, não precisa ser uma tese de doutorado, não precisa ser uma dissertação de mestrado. O que você precisa é estudar cada etapa para o desenvolvimento da revisão sistemática e executar. Porque com isso você vai conseguir ter essa síntese da evidência e trazer alguma informação que seja de fato útil para as pessoas, que a ciência está aqui hoje para isso. Trazer informações úteis que possam ser divulgadas amplamente e que a gente tenha algum nível de segurança para tomar uma decisão. Uma decisão que possa ser uma intervenção ou uma decisão que possa ser: nós precisamos continuar estudando sobre o tema. Era isso, gente, que eu tinha para apresentar hoje para vocês.